Oi gente, aqui é a Nath, do Bordados da Nath. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns materiais básicos para começar a fazer o bordado livre. Primeiro material, bastidor. O bastidor, ele é um material dividido em dois aros que ele serve para você fixar o seu tecido. Existem bastidores de madeira, de MDF, esse aqui é o de MDF, de silicone, de plástico. Esses dois aqui eu utilizo mais e sei falar pra vocês que eles são bons. Madeira é um pouco mais caro, porém ele é mais resistente, e o MDF um pouco mais em conta, ótimo para quem tá iniciando o bordado livre. O bastidor é interessante porque mesmo se você não for fixar o seu tecido aqui para fazer um quadrinho, né, porque ele serve de moldura também, se você for fazer um bordado numa toalha, numa camiseta, num tecido solto qualquer, ele vai ser interessante para manter o seu tecido bem retinho. Outro material muito importante para o bordado livre é o tecido. Esse tecido aqui é o algodão cru. O algodão cru ele é um dos principais, os mais utilizados pelas bordadeiras aí, né? Ele é um pouco diferente do etamine, caso você conheça ponto cruz, que é aquele tecido cheio de furinhos. Ele é um pouco diferente porque a malha dele é mais fechada, então ele não vai ter os furinhos certinhos ali, até porque por conta do bordado livre ser livre, você pode colocar ali a sua linha em qualquer lugar do tecido. Existem vários tipos de tecido para fazer bordado livre, você pode utilizar qualquer tecido, tem bordadeira que utiliza tule, brim, esse aqui é um tipo de tricoline, que também é um tipo de tecido de algodão, que também é legal para utilizar, tá? Então é bem livre mesmo, depende muito do que você for querer fazer com o seu bordado. Outro material bem legal para você utilizar é a caneta fantasminha ou caneta que apaga com calor. Essa caneta aqui é muito legal para fazer bordado, por quê? Porque aqui no tecido você vai precisar fazer um desenho aqui, né? Então você vai utilizar essa caneta, faz o seu risco, o seu desenho ou a sua frase, o que você for fazer, e utiliza essa caneta. Depois que você bordar ali por cima, você passa o ferro ou o secador quente aqui e o que vai acontecer? O risco que você tinha feito vai sumir e o bordado vai ficar perfeito. Material importantíssimo, linhas ou meadas, como são chamadas essas linhas enroladinhas desse jeito. Uma coisa interessante para você fazer aqui é organizar as suas meadas nas plaquinhas. O que são plaquinhas? São essas estruturas aqui, que pode ser de plástico, de madeira, e aí você organiza ela. O mais legal também é você colocar um número da linha que você enrolou aqui. E aí o que acontece? Para você tirar daqui, você vai desenrolar a sua linha, mais ou menos o tamanho do seu braço, um pouquinho maior que o braço, e cortar. Depois que você cortou, você vai ver que na verdade aqui não é só uma linha, e sim 6 linhas todas juntinhas ali. Como você cortou, vai ficar mais fácil tirar um fio. Tem pessoas que bordam com 1 fio, 2 fios na agulha, 6, depende muito do que você for fazer. Nesse caso, eu vou tirar um fio aqui para mostrar para vocês de exemplo. Então, você vai puxar esse um fio e você vai ver que não vai embaraçar. E aí, esse aqui você enrola de novo na sua plaquinha e utiliza o fio. Pode dobrar, se você for utilizar duas linhas na agulha. Outro material, uma tesourinha ou um arrematador. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é um arrematador. Ele é interessante porque ele tem um formato ótimo para você pegar bem no rente a linha, né? Então, se você não tiver, não tem problema, mas ele é interessante para fazer o arremate bem rente. Por fim, não menos importante, são as agulhas. Para bordado livre, uma agulha recomendada é a agulha de costura. Por quê? A agulha de costura, ela é um pouco mais fininha, ela é mais perfurante do que a agulha de bordado mesmo, porque às vezes você não conhece, você quer começar a fazer bordado, você vai comprar uma agulha de bordado. Porém, a agulha de costura, ela é mais fininha e ela ajuda você perfurar aquele tecido que não tem os buraquinhos todos certinhos, que nem o ponto cruz. E uma coisa interessante, existe um tipo de agulha que se chama agulha passa fácil. Ela é um tipo de agulha que não precisa você enxergar muito bem para colocar aquela linha ali no buraquinho, porque ela vai ter um mecanismo que vai ajudar
você a colocar o fio na agulha sem precisar enxergar tão bem assim. Então esses são os materiais básicos caso você esteja começando com o bordado livre. É claro que existem vários outros materiais que você pode inventar e utilizar no bordado, mas esse aqui, se você estiver começando, é o que você precisa. Se você gostou, segue aí o canal porque você vai ver vídeos ensinando a passar o risco para o tecido, fazendo os primeiros arremates, alguns pontos básicos, então tem muito mais coisa. Obrigada, gente! Tchau, tchau!